Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Olá, no Raízes da Espanha Sorocaba de hoje você vai aprender a fazer uma receita simples e deliciosa da gastronomia espanhola e também conhecer a história de mais uma família de descendentes espanhóis. E ainda saiba como a escola Aquiles de Almeida, cravada no coração da Vila Hortência, acolheu filhos e netos de espanhóis. Ele sempre esteve envolvido com a memória sorocabana. É um propagador de ideias que dedicou sua vida à educação. Foi secretário da Cultura na gestão do prefeito Crespo Gonzalez, membro fundador do Instituto Histórico de Sorocaba, membro também quase fundador da ASE, Associação Sorocabana de Imprensa, mas as suas maiores dedicações foram ao curso da Estrada de Ferro Sorocabana e por 40 anos diretor da Escola Aquiles de Almeida. Professor Milton Marinho Martins. Professor Milton, o senhor por 40 anos se dedicou à diretoria da Escola Aquiles de Almeida, reduto dos descendentes de espanhóis, dos imigrantes. Como foi a passagem desses filhos, netos de imigrantes, essa geração que veio concluir coisas que os próprios pais não puderam fazer, que vieram da Espanha com pouca instrução, ou analfabetos ou semi-analfabetos? Como foi a passagem dessas pessoas pela Escola Aquiles? Foi muito bonita e eu me orgulho muito de ter colaborado também com essa elevação cultural dos descendentes dos espanhóis. De memória, como eu estou sendo entrevistado, eu não posso citar naturalmente muita coisa, muitos nomes, mas é incrível. Deve ser de milhares e milhares de descendentes de espanhóis que passaram por lá, porque a escola foi fundada em 1951 e foi a primeira escola de nível secundário a ser criada na cidade, a pedido exatamente da população. Os líderes, inclusive alguns espanhóis, que pressionando a prefeitura, conseguiram que o Dr. Gualberto Moreira e o prefeito da época e o Armínio Vasconcelos Leite, também morador do bairro, criassem esse estabelecimento de ensino nessa região de Sorocaba. O Além Ponte é de predominância espanhol, isso é muito sabido. E esses pais que não tiveram oportunidade de estudar, tiveram em seus filhos o orgulho, né? Porque nós temos aí pessoas de projeção que passaram pelo Aquiles. Grande é o número. É pena que não tem assim em mãos os nomes deles, as famílias todas. Mas até algumas assim eu posso, de memória, até citar. Foram inúmeras, o que é elogiável. Porque se os pais não tiveram a cultura elogiável que todo cidadão deveria ter, eles naturalmente deram chance aos seus filhos para que tivessem a cultura que eles talvez até sonhassem na sua infância e juventude. Por exemplo, eu posso citar dois casos assim rapidamente. O seu Manuel Hidalgo de la Santíssima Trindade. Ele estudou lá, descendente de espanhóis, já de cabelos grisalhos, e concluiu o curso ginasial. Terminado o curso ginasial, não demorou muito tempo, ele levou para lá o filho dele, que depois foi médico, inclusive no Hospital de Santo Antônio de Votorantim. Infelizmente eu não me lembro o nome do rapaz no momento. Logo depois veio o neto, não é? E ele ensinou, numa das visitas que ele fazia frequentemente para mim, que ele queria também que eu permanecesse na direção da escola
até chegar a vez do bisneto dele. Eu disse, olha, seu Manuel, eu não sou Matusalém, daqui a pouco eu tenho que me aposentar, eu estou já quase chegando aos 70 anos, e daí eu tenho que aposentar na compulsória, como aconteceu. Eu me aposentei na compulsória, aos 70 anos de idade, obrigado o funcionário público a se aposentar, e se não fosse isso, talvez até eu continuasse, porque eu sou um apaixonado pela educação. Então nós podemos concluir que várias gerações dos imigrantes, dos descendentes de espanhóis passaram pelo Aquiles. Perfeitamente. A comunidade, a colônia, participava ativamente da escola? Participava. Mas dentro das limitações de uma pessoa sem cultura que quer que os filhos evoluam, mas nem sempre pela falta de cultura que eles não tiveram, não é aquele incentivo que poderiam dar, né? Mas sempre prestigiaram, e a própria criação da escola foi fruto de um trabalho minucioso, persistente de toda a colônia do bairro do Além Ponte. Então o Aquiles ele vai estar sempre marcado ali nos registros do Além Ponte. Nesse ponto, graças a Deus, e para minha alegria, vai estar. Eternizou ali na Rua Manuel Lopes. Isso. Uma outra dedicação da sua vida foi o curso de ferroviário. A participação também do espanhol, do descendente, deve ter sido grande aí para se aperfeiçoar. Perfeitamente. O curso foi fundado em 1928 e eu fui nomeado diretor em substituição ao professor Diógenes de Almeida Marins. Ele acumulava 2 direções, a da Escola Profissional Coronel Fernando Prestes, que tinha sido fundado nessa época, e a Escola da Ferroviária da Sorocabana, que era um braço da escola profissional, né? Porque era uma escola profissional também, né? Era para formar ferroviários, né? Instruí-los na sua profissão. Então, substituindo a ele, eu fui nomeado diretor em 46 e daí acumulei a direção com a cátedra de professor. E assim lá permaneci até a minha aposentadoria. Então esse curso aí era uma forma do descendente de espanhol sair da lavoura, né? Crescer profissionalmente. E era uma escola também, para minha alegria, de nível elevadíssimo. Eram 4 anos de curso, 4 horas de aula de manhã em sala de aula e 4 horas à tarde dentro das oficinas, né? Da oficina própria, nós tínhamos oficina própria ao lado das oficinas gerais. Então o aluno saía tão preparado, que houve até nessa época já alguém que quisesse fechar o curso, porque eles que era um gasto demasiado para o governo do estado, porque muitos dos formandos se formavam no curso depois de 4 anos e eram aproveitados na indústria como engenheiros, porque o conhecimento deles era tão elevado que podiam exercer com facilidade a função de engenheiro numa indústria particular. E a estrada aproveitava, logicamente, os seus formandos, os que eram formados lá. Mas o ordenado que a Sorocabana, apesar de ser um bom ordenado na época, a Sorocabana era uma elite em matéria salarial na cidade, mas mesmo assim, o ordenado oferecido pelas indústrias particulares eram muito melhores do que a Sorocabana oferecia, né? Então, uma boa parte dos formandos se evadia da Sorocabana para trabalhar em indústrias particulares. Você veja o grau de elevação que tinha esse curso. Professor Milton, é muito fácil a gente calcular a influência que o senhor teve lá no reduto dos espanhóis, na comunidade, nas pessoas, no crescimento profissional delas, né? E é um privilégio ter uma pessoa tão lúcida que possa contar para a gente como que foi a vida dos descendentes de espanhóis ali no Além Ponte. Eles sempre tiveram naturalmente uma vida modesta, os primitivos espanhóis, né?
porque como você mesmo disse no início da entrevista, a maioria deles era de gente humilde, gente pobre, gente sem muita cultura, né? Não vai aí nenhum menosprezo a essas pessoas. Mas eles souberam perfeitamente se entrosar. Isso, aliás, essa é uma das grandes características do povo sorocabano. Eu não nasci aqui, mas sou sorocabano de coração. Já comprei até a bandeira de Sorocaba para ser colocada sobre o meu caixão quando eu falecer. Já está com as minhas filhas. Sorocaba foi uma cidade de braços abertos. Recebe todo mundo e procura passar para os seus habitantes tudo que há de bom desde a sua fundação, quando aqui aportou o Baltazar Fernandes em 1654, né? A gente só pode dizer da alegria de ter uma pessoa como o senhor que participou aí da nossa comunidade e da vida dos sorocabanos. Muito obrigada. Eu que fico agradecido e elogio vocês por esse trabalho, porque é preciso que você faça isso, porque daqui a pouco toda essa memória será perdida e daqui 100, 200, 300 anos ninguém mais poderá contar como tudo começou. E nós vemos aqui que aos 93 anos o professor Milton registra de fato que a escola Aquiles também tem raízes da Espanha em Sorocaba. E no próximo bloco, mais uma história de descendentes de espanhóis. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet: Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. A situação da Espanha pós-guerra civil e a insatisfação com o governo franquista motivou a vinda da família Rodrigues para o Brasil. Margarita, embora você tenha nascido em Barcelona, a sua família originalmente vem de outra cidade. Sim, de Jaén. Meu avô Eusébio Rodrigues e minha avó Maria Francisca, vulgo Paca, né? Vieram de Jaén, se casaram e vieram morar em Barcelona. Meu avô era pedreiro e veio trabalhar no ayuntamento, que seria a prefeitura em Barcelona. E aí começou a saga dos Rodrigues Nájera. Então, aí ele trabalhava no ayuntamento, estava muito bem, contente, mas com todas aquelas coisas de guerra civil espanhola, do regime franco e tudo isso, ele não tinha partido nenhum, mas ele não gostava de política. E ele se sentia mal porque tinha muita politicagem. E daí houve uma época em que havia um racionamento, por causa das guerras que teve, havia um racionamento de comida. Então a pessoa tinha dinheiro porque trabalhava, mas não tinha o que comprar porque muita coisa foi destruída, né? Então não tinha farinha, porque não tinha o trigo para produzir a farinha. E aí as pessoas começaram a se vender por comida para os militares. Eles entregavam um amigo de trabalho para conseguir pegar um pão de cada dia. Então o que aconteceu? Meu avô foi delatado. E apesar dele não ter nada com política, ele foi delatado, foi preso. E naquela época você ia preso e você ia para o paredão de fuzilamento. E ele teve uma sorte muito grande que uma pessoa lá na cadeia, um dos grandes lá dos militares, ele viu que meu avô não era algo desse tipo. Então o que ele fez? Os anos que ele ficou preso, 3 anos, né? Ele falou: o que você pretende na vida, Eusébio? Ele falou assim: olha, eu pretendo ir embora de Barcelona, embora da Espanha, na realidade, porque o regime era em toda a Espanha. E o catalão sempre foi mais prejudicado, não é por ser regionalista, não, porque, claro, separatista entre uma coisa e outra. Então o que ele fez? Ele falou que ele viria embora para o Brasil, porque já tinha ouvido falar, né? Aí ele falou: mas não vou poder sair, porque eu tenho isso no meu documento, essa prisão, né? Se é que eu vou me escapar do paredão da morte.
do muro da morte. Então ele foi, o tal do figurão lá da cadeia, disse assim, você vai sim, sabe por quê, Eusébio? Você é uma pessoa boa. Não vejo nada. Esses anos que você está aqui. Então eu vou rasgar a tua ficha. Você não vai ter nada no seu passado, dessa passagem pela cadeia. E ele fez isso. Então meu avô saiu, sabe? Daí ele foi, fez a documentação, tudo, e veio, embarcou normal, não teve problema nenhum, embarcou para o Brasil, sozinho, foi parar em Curitiba. Curitiba ele trabalhou uma temporada lá. Aí eu ouvi falar de Sorocaba, que Sorocaba estava tendo, na época dos teares aqui, né, da fábrica de teares, estava tendo, assim, muita construção, e é o que ele fazia. Ele fazia mais ou menos um trabalho artístico, sabe? Ele tinha muita... Como era em Barcelona, ele aprendeu muita coisa com Gaudí, aquela coisa de fazer aqueles desenhos, aquelas artes, inclusive em pilares. Ele fazia dos pilares um tronco de árvore, uma coisa assim. E aí ele teve muita clientela na Santa Rosália, que estavam assim, a nata, né, de Sorocaba na época estava lá, e ele trabalhou lá. Daí o seu Nicolau Dias, ali da Rua Granada, ouviu falar dele, né, que ele era um bom pedreiro, coisa e tal, e chamou ele para fazer uma fábrica. E que ele tinha uma fábrica pequena em outro lugar, fazia peças para tear. E exportava para a Inglaterra. E aqui tinha muito tear em Sorocaba também, né, muitas fábricas. Então meu avô foi trabalhar lá, aí ele tinha uma casa para alugar, meu avô alugou, ficou ali, e a coisa foi fluindo, ele viu que tinha futuro aqui. Meu pai na Espanha ia trabalhar, meu pai se chama Segundo, meu pai trabalhava numa doceria. E minha mãe também, minha mãe trabalhava numa fábrica de piteira. Quando, na época da Revolução lá, da Revolução Espanhola mesmo, então o que aconteceu? Houve desemprego. Quando o casal trabalhava, o governo dava um incentivo para a mulher sair do trabalho para abrir vaga para outra pessoa, né? Que não tinha ninguém na família trabalhando. E minha mãe saiu. Aí meu avô falou, se vocês quiserem vir para cá, tem campo para vocês. Aqui querendo trabalhar, tem. Então, o que fizeram? Pegaram a mudança, vieram com tudo. Vieram com colchão, com louça, com tudo. Roupa, castina de tomar banho, que era uma tina assim, né, grandes, que era de, se não me engano, era de cobre, porque era um material assim, né, da cor do cobre. Entraram num barco e 15 dias de barco, eu metade na enfermaria, né, porque eu tinha enjoo, muito enjoo, né. Aí chegamos em Santos. Esse filho do seu Nicolau Dias, que era o dono da fábrica, onde meu avô fez o salão da fábrica, foi buscar-nos em Santos, né? Porque ele já tinha muito costume de ir para lá, para transportar as peças que ele embarcava lá para a Inglaterra. Aí viemos. Uma semana depois, meu pai estava na feira, como ele era doceiro lá, né? Ele trabalhava numa confeitaria fina, ele fazia churro, aquele churro que é que nem um croissant, não é um churro de máquina. Era uma massa de sonho com creme dentro. E daí deixava crescer, fritava, passava lá na canela e açúcar. E minha mãe na Santa Maria com uma banquinha ali de meio metro, com a cesta, com os churros, vendendo. Eu tinha um senhor que dizia, não é burro, não, é churro, seu Paulo, que um era espanhol também. E ela só sabia falar que era dulce e que era dos cruceiros. E eu ia da Granada na Santa Maria com a cestinha que meu pai ia fritando e eu ia levando e trazendo. Isso com 6 anos de idade, e assim foi o nosso começo. E daí, com trabalho, graças a Deus, todo mundo foi bem. Construí minha família aqui, trabalhei durante 30 anos. E quando eu me aposentei em 1999, antes que o mundo acabasse no ano 2000, eu voltei para ver as minhas origens, né? A família toda do meu pai, que está lá, e por parte da minha mãe, uma tia. E depois retornei aqui pro meu lar, que meu avô construiu, e é onde eu passo o resto da minha vida, né? Eu, Margarita, Domingo Rodrigues, tô deixando aqui, né, minhas raízes espanholas em Sorocaba, através dos meus filhos. Tenho 3 filhos homens e pronto. Essa é a minha história, ou não? Sim, com certeza, Margarita. Essas são as suas raízes da Espanha, em Sorocaba. Rezaré para que me ampare aquella que...
No próximo bloco, uma deliciosa receita de pollo ao chilindrón. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruz, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com. Se alguém chamar por Rosângela, provavelmente nem ela vai saber que está se falando dela. Rô Benito é a convidada do Raízes da Espanha em Sorocaba. Rô, seja bem-vinda, é uma alegria receber você aqui para fazer uma receita tão tradicional da Espanha. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Seja sempre Obrigada. bem-vinda, então. Me fala uma coisa, essa receita é muito simples. Simples. Tradicional na Espanha. Tradicional na Espanha, nós vamos utilizar pimentão, tomate, que são produtos tradicionais nos alimentos, lá nas comidas. Né? Na salsa espanhola. Na salsa espanhola. E é bem fácil de fazer, é rapidinho. Como é que se chama em espanhol esse prato? Pollo chilindrón. Ai. Pollo chilindrón é o nome da nossa comida de hoje. Legal. Então me fala uma coisa, você começa fazendo o quê? Olha, nós vamos utilizar então para o nosso almoço o frango. É importante ressaltar que o frango ele tem que estar sem a pele, né? Então sim, a gente não ficar gorduroso. O ramon, cebola, alho, pimentão, tomate, sal, o louro e o vinho branco. Ele é um prato colorido, né? Porque você está usando as 3 cores. Isso, vai ficar do pimentão. bem bonito. Tá. Além de saboroso, ele é bem colorido, bem desperta o apetite. Certo. E aqui só para quem queira saber, esse presunto é o presunto espanhol, o jamón. É uma delícia, assim, muito. Isso é mesmo muito tradicional lá na Espanha. Então, Rô, vamos dar início ao nosso prato? Vamos iniciar. Nós vamos começar dando uma douradinha no frango. Então correto. Nós vamos dar uma fritadinha, deixar ele dar uma cozida, né? E depois nós acrescentamos o presunto. Ok. Estou colocando o azeite. E agora eu vou colocar o frango. Lembrando que o frango já está temperado com sal, pimenta e nós tiramos a pele do frango, né? Para não ficar muito gorduroso. Então não tem a pele do frango. Rô, eu tô vendo que você colocou sobrecoxa e tá cortada, porque ela era muito grande, é isso? Então, nós cortamos a sobrecoxa porque ela estava muito grande. Então você pode fazer com sobrecoxa, com coxa, com qualquer parte do frango. Mas essa daqui está muito grande, então nós cortamos para que ela ficasse melhor. Tá. Um tamanho mais... E essa questão do sal... que você só temperou aqui, depois você vai ajustar, o que você vai fazer com... não tem mais sal? Assim, não, depois se você achar que precisa dar um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta, pode colocar, mas o presunto, ó, eu já estou colocando o presunto, ele já é salgado, né? Tá. Então ele também vai dar uma salgadinha no prato. Não correr o risco de ficar tudo salgado. Para não ficar muito salgado, então okay. Tem que tomar cuidado. Ó, lembrando, eu coloquei o presunto, mas eu deixei o frango, ele fritou um pouquinho, ele deu uma douradinha, para não ficar cru, né? Então depois nós vamos cozinhar ele com os legumes, mas antes de colocar o presunto, eu me certifiquei que ele está bem douradinho e bem seladinha a carne. É que ele solta um pouquinho de água também, ele o frango, solta né? a água tá. E aí você tem que esperar secar um pouquinho também. Ok. Rô, simultaneamente ao frango sendo refogado, você vai fazer o quê? Então, agora o frango ficou aqui, ó, ele tá chegando no ponto dele junto com o presunto já. Aqui eu tô colocando o azeite. Agora eu coloquei a cebola, o alho. Mexo um pouquinho, deixo a cebola ficar transparente. E agora eu vou acrescentar os pimentões. Você pode colocar pimentão verde, amarelo, vermelho. Quanto mais colorido, mais bonito mais bonito o prato, com certeza. Então coloquei aqui os pimentões, mexe um pouquinho, deixa ele dar uma amolecida e agora nós colocamos o tomate. Essa é a famosa salsa espanhola, Essa né? é a salsa espanhola. E você faz ao mesmo tempo que... Faz ao mesmo tempo que o frango. O frango. O frango está chegando mais no ponto dele aqui. Tá. Enquanto isso, nós estamos aqui com os legumes, com o pimentão, tomate. E ele, você viu aqui, ó, ele solta a água, né? E só lembrando a você, se você quiser conferir essa receita, é só acessar a página do Facebook do Raiz da Espanha em Sorocaba ou o site da Casa de Espanha.
Bom, agora que o frango já chegou no ponto dele e nós já chegamos aqui com o nosso refogado, salsa, né? Nosso refogado, nós vamos colocar. Você vai misturar tudo para terminar. Isso, no frango, pra gente terminar esse prato aqui. É um prato colorido, bem bonito, né? Bem bonito. E é bem rápido, você viu, Valéria? Uhum. Facinho de Fácil. fazer, e é bem rápido. E agora você mistura. E nós vamos juntar o vinho. O vinho, isso. Ok. Pode ajudar. Quer que eu coloque você? Põe tudo de uma vez? Vai pondo assim, fazendo umas voltinhas nele. Tá. Isso. Agora é só mexer. O louro, você precisa dele agora? O louro, põe as folhinhas de louro aqui. E o que agora você vai fazer? E agora é só esperar meia horinha e já tá pronto o prato. Ok. É só Precisa deixar tampar? secar um pouquinho, tampa, né? Aí o frango que já está frito, ele vai dar uma cozinhada junto com esses legumes aqui e vai pegar o sabor de tudo isso que nós colocamos aqui. Então agora é só deixar o franguinho dar uma... Ok. Secar um pouco, né? Só secar um pouquinho. Tá. A Rô, ela é descendente de espanhóis, tem cidadania e vai contar um pouquinho de onde que vem a sua família. Rô, eles vêm de que lugar da Espanha? Os meus avós vieram, um veio de Salamanca e o outro veio da Galícia. Vieram por volta de 1916. Meu pai conta, né? Vieram no porão de navio e tal. Então, eles não vieram casados, eles se conheceram aqui no Brasil. No Brasil. Ai, que maravilha. E tem uma outra coisa que vocês vão saber. Tem uma celebridade, infelizmente não está mais entre nós, na família da Rosângela, que ela vai contar pra gente quem é. Quem é, Rô, essa celebridade? Então, primo, na verdade, é primo do meu pai. Ele, primo de segundo grau, né? A irmã da minha avó, ela adotou uma criança quando ela era casada, mas ela adotou uma criança e ela era uma costureira muito famosa em Catanduva, costurava muito bem e ela adotou um menino que seguiu os passos dela e foi um grande costureiro aqui no Brasil, que foi o Clodovil Hernandes. Olha que maravilha! Ela é Hernandes, né? Então, na minha família é Benito, Pérez, Galego, Hernandes. Eu fiquei só com Benito. Bem espanhol. Bem espanhol, é. Tá certo. E tá ficando pronto já nosso prato? Está. Agora é só dar uma secada agora no prato, né? O frango vai pegar aqueles sabores que nós colocamos de tudo que... Do pimentão, da cebola, do vinho. E aí tá pronto para comer. Tá. E o pão... Na Espanha é o maior acompanhamento de todas as refeições, que a gente também vai deixar aqui para experimentar junto. Bom, depois de 30 minutinhos, o nosso pollo chilidrón está pronto. Eu deixei ele assim com esse caldinho, né? Porque eu gosto de comer com um pãozinho. Mas se você quiser deixar mais seco, secar um pouquinho mais, pode também. Fica engrossar um pouquinho mais. Deixar mais engrossadinho esse caldo. Tá. E agora eu vou experimentar. Opa, vamos lá. Agora vamos experimentar? Vamos ver. Rô, parabéns, está uma delícia a sua receita, o pollo chilidrón. E eu já quero agradecer a sua presença aqui e dizer que o Raízes da Espanha está sempre aberto para você vir fazer uma delícia dessas aqui. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, adorei também essa experiência aqui na cozinha da Casa da Espanha, né? E eu estou à disposição também, espero que vocês tenham gostado. Que bom, obrigada. E você, eu espero que tenha gostado da nossa receita. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.